Vamos agora falar do último importante conflito, que é a questão palestino-israelense, que vem de 1947 até os dias de hoje. Dois povos disputando o mesmo território. Então vamos observar aqui no mapa a localização da Palestina. Atualmente, nós temos aqui na Palestina, a maior parte é ocupada pelo Estado de Israel, além de territórios palestinos, como a faixa de Gaza e esse território aqui chamado Cisjordânia. Vamos entender então esse conflito em que palestinos e israelenses disputam esse território. Na antiguidade, há muitos anos, esse território era ocupado pelos judeus, pelos israelenses, que foram expulsos da região pelos romanos. E depois disso, a região foi ocupada por árabes, que vão formar aqui na região a cultura palestina, vão dar origem ao povo palestino, que tem origem árabe. E o povo judeu ele vai ser muito perseguido em várias partes do mundo, por conta da xenofobia. A própria prosperidade dos judeus causava uma certa inveja, um certo ressentimento, e os judeus vão ser perseguidos em várias partes do mundo. E no final do século XIX, vai surgir o movimento sionista. O que é o movimento sionista? É um movimento que defende o direito dos judeus de terem a sua pátria na região, de voltarem ali e terem a chamada Terra de Israel. Em 1917, o ministro britânico das Relações Exteriores, o Arthur Balfour, vai apoiar a formação de um Estado dos judeus ali, de um Estado de Israel na região. E durante a Segunda Guerra Mundial, vai haver o chamado Holocausto, comandado pelo nazismo, em que milhares de judeus, milhões, foram mortos a mando de Hitler, do nazismo. Isso vai comover a opinião pública mundial e a ONU, inclusive. E a ONU ela vai fazer um plano para dividir a Palestina em dois estados, em dois países. O Estado de Israel, em verde, que vai ser o Estado dos judeus, que sempre foram muito perseguidos no mundo, e em laranja, o Estado palestino, que vai ser ocupado pela faixa de Gaza, essa região aqui, e pela Cisjordânia, essa outra região aqui. E Jerusalém seria uma zona internacional, não seria de nenhum dos dois. 10 anos depois, decidiriam o que fazer com Jerusalém. Ocorre que os palestinos e os árabes eles vão ser contra essa divisão, contra essa partilha. E vamos ter a chamada Primeira Guerra entre palestinos e israelenses, ou Primeira Guerra Árabe-Israelense, que vai ser o quê? Egito, Transjordânia, na época a Jordânia chamava Transjordânia, Síria, Líbano, o Iraque e os próprios palestinos vão atacar Israel para expulsar os israelenses dali. E os israelenses vão vencer a guerra, a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os judeus, os israelenses vão vencer essa primeira guerra e vão ocupar uma parte do que era para ser o território palestino. Vão ocupar essa parte aqui, essa outra parte aqui. E o Egito vai passar a controlar a faixa de Gaza e a Jordânia vai passar a controlar a Cisjordânia. Ou seja, o Estado palestino não foi criado. Em seguida, muitos judeus vão migrar para Israel, para o Estado de Israel, para ajudar a fazer o Estado de Israel, que foi fundado em 1948. Em 1964,
vai surgir a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que era uma entidade, uma instituição para administrar os territórios da Palestina. Quais são os territórios da Palestina? A faixa de Gaza e a Cisjordânia. A faixa de Gaza e a Cisjordânia, o Egito vai entregar a faixa de Gaza para a OLP e a Jordânia vai entregar a Cisjordânia para a OLP administrar. Em 67, por conta aí das ameaças e a tensão contínua, vai haver um novo conflito entre Israel e os exércitos do Egito, da Síria e da Jordânia. E, nesse segundo conflito, Israel vai ocupar o Sinai, que era do Egito, vai ocupar a faixa de Gaza, que estava sob a administração da OLP. Israel também vai ocupar a Cisjordânia e vai ocupar as colinas de Golã, que eram da Síria. Em 73, vamos ter outra guerra, dentre várias que tivemos. Os países árabes que haviam perdido território vão tentar recuperar esses territórios perdidos na chamada Guerra do Yom Kippur. Aproveitando-se de um feriado religioso, os judeus vão ser atacados. Porém, novamente, vão vencer a guerra. Egito e Síria vão perder para Israel nessa outra guerra de 73. Em 78, vai haver o Acordo de Paz de Camp David, em que, em 82, Israel vai devolver para o Egito a península do Sinai. Vai devolver para o Egito. Mas Israel vai continuar controlando a faixa de Gaza, Cisjordânia e Golã. Então, vamos ver no mapa aqui. Israel vai devolver o Sinai para o Egito, mas vai continuar controlando a faixa de Gaza, aqui, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Um resumo dos principais conflitos entre Israel e os países vizinhos. 78, o Acordo de Camp David, que é Israel devolvendo o Sinai para o Egito. Em 87, vai surgir um grupo de resistência nos territórios palestinos chamado Hamas. Quais são os territórios palestinos? Faixa de Gaza e Cisjordânia. O Hamas é a resistência dos palestinos e também um grupo terrorista, prega a destruição total de Israel. De 87 a 93, vamos ter as intifadas. O que são as intifadas? São os palestinos, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, atacando Israel com paus e pedras. Em 93, vai haver o Acordo de Oslo. O Acordo de Oslo, Israel vai devolver para a OLP, para a Organização da Libertação da Palestina, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Aí é a intifada. E quando o mundo pensava que estava caminhando a situação para resolver o problema, vai haver em 95 um problema sério. Então, em 93 aí, temos o Acordo de Oslo. Pelo Acordo de Oslo, Israel entrega para a OLP a faixa de Gaza e algumas partes da Cisjordânia. E tudo caminhava bem. Em 94, a OLP se transforma em ANP, Autoridade Nacional Palestina, que é a instituição que administra os territórios ocupados por palestinos, para ser um governo de transição até o estabelecimento pleno do Estado palestino, do país Palestina. Só que em 95, um extremista judeu vai assassinar o primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin. Vai dizer que os israelenses estavam cedendo muito
e um próprio extremista judeu vai matar, assassinar o primeiro-ministro judeu Yitzhak Rabin. E como está a situação hoje? A Palestina ela vem caminhando para se tornar um país, um Estado, e já é reconhecido hoje por alguns países. A maior conquista, no entanto, do Estado palestino ocorreu em 2012, quando a Palestina foi reconhecida pela ONU como um Estado observador não membro, elevando seu status perante a organização, o que significou uma importante vitória política para os palestinos. E Jerusalém, como fica? Tanto israelenses quanto palestinos reivindicam Jerusalém como a capital de seu estado. Hoje, no entanto, toda a cidade está sob o controle de Israel, e seu status internacional nunca foi resolvido. Se fossem aplicadas as decisões da comunidade internacional, da ONU, Jerusalém teria que ficar sob a administração da ONU, conforme foi decidido em 47, e 10 anos depois, os moradores da cidade deveriam votar em um referendo sobre um novo acordo, o que nunca ocorreu. Em 2002, Israel deu início à construção de um muro para separar a Cisjordânia do restante de Israel. E como que fica a situação hoje? Como está a situação hoje? O Sinai foi devolvido ao Egito. De laranja temos o Estado de Israel. Nessas partes no mapa, em laranja e branco, são territórios sob controle israelense. Então, Golã está sob o controle israelense. Várias partes da Cisjordânia estão sob o controle israelense. Em verde, territórios sob controle palestino, faixa de Gaza, alguns territórios da Cisjordânia. E em roxo no mapa, território sob controle israelense e palestino. Então, na Cisjordânia, tem partes que são controladas tanto pelos israelenses quanto pelos palestinos.